Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa aula super especial da nossa sequência. Essa é a nossa primeira aula das 3 aulas que estão por vir sobre leituras energéticas no Reiki. E eu tô muito feliz de te ver por aqui, é claro, muito grata pela sua disponibilidade em participar, em se abrir para aprender, a trocar. É muito importante a sua presença aqui para mim. E é por isso que eu queria também saber um pouquinho mais de você que está aí do outro lado. Eu não sei se você já me conhece, mas se você não me conhece, não se preocupe, eu vou me apresentar. Mas eu queria sim saber um pouquinho mais de você. Me conta se você já é reikiano, se você já é reikiana, se você já fez algum curso, né, nessa área de terapias holísticas ou nessa área de energética, se você tem interesse, se você gostaria de ser terapeuta holístico ou se você é uma pessoa curiosa pela vida, por isso que está aqui para se desenvolver, se você gosta desse tema, como que você chegou até aqui, de onde você está falando, de que lugar do Brasil ou de fora do Brasil também. Quero muito, muito, muito saber um pouquinho mais de você. Tô muito empolgada, muito ansiosa, animada pra gente ter esse momento juntos. Vou aqui beber uma aguinha na minha canequinha do Reiki Nova Era. Enquanto vocês vão me contando aí, respondendo as enquetes, deixando nos comentários essas informações sobre vocês para a gente se conectar cada vez mais. Bom, se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Se você já me conhece, já ouviu toda a minha falazada, fica aqui mais um pouquinho, né? Ouve de novo essa história que você já ouviu, mas eu vou me apresentar brevemente porque eu acho que é importante você saber o porquê que eu estou aqui, como que eu cheguei até aqui. Bom, eu sou Kelly Portioli, sou palestrante, sou terapeuta holística e sou professora há 14 anos. Sim, eu comecei a dar aula quando eu tinha 16 anos, comecei a dar aula de inglês, mas nos últimos 5 anos, isso 5 anos, eu trabalho como professora de Reiki, mas o ensino ele tá na minha alma, ele exala pelos poros do meu corpo. E é por isso que essa informação sobre eu ser professora já há quase 15 anos é tão importante para mim, porque o ensino é algo que se manifesta no meu coração, ele faz parte da minha essência. Ensinar faz parte da minha essência. E o que eu mais gosto mesmo é de ensinar de uma forma não convencional. Eu gosto de ensinar de uma forma que toque o coração das pessoas que eu estou ensinando. Eu comecei meu primeiro curso nessa área da terapia holística, foi o curso de Reiki mesmo. Eu fiz o meu primeiro curso lá em 2018. E eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso, eu saí com muitas perguntas sobre o que era o Reiki, né? Sobre como o Reiki agia na minha vida, assim, nas nossas vidas. Porque eu esperava que o curso fosse ser tão transformador quanto as sessões que eu fazia antes de fazer o curso. E o que eu fui descobrir quando eu fiz esse primeiro curso foi um monte de lacunas de conhecimento. Só que se você não me conhece, você vai aprender isso sobre mim. Eu sou uma pessoa muito curiosa e muito investigadora. Então, assim que eu fiz o meu primeiro curso, eu comecei a ler e a querer estudar e a engolir livros que falassem sobre isso, porque eu tinha uma sede de conhecimento muito grande dentro de mim. Eu tinha, não, eu tenho ainda essa sede. É, Agora, né, a gente vai expandindo sobre outros assuntos, mas na época era muito sobre o reiki em si. E eu passei muito tempo estudando e vendo que aquilo que eu tinha aprendido, né, no curso, não era necessariamente só como o reiki funcionava. Eu passei a estudar muito sobre física quântica, consumi alguns outros autores, como a Barbara Brennan, do livro Mãos de Luz. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Esse livro, como vocês podem ver, é um livro de estudo, né? É um livro assim que tá bem marcado para mim, porque eu já fui e voltei nele diversas vezes. Livros como esse aqui também, que é o Medicina Vibracional, que são livros mais teóricos sobre esse assunto, o que eu amo muito também, porque eu adoro essa parte da gente entender o que está por trás da nossa prática. Eu sou o tipo de pessoa que acredito que quanto mais a gente entende como as coisas funcionam, mais poder a gente tem sobre elas. Por isso que eu sempre falo muito que informação é poder.
quanto mais a gente entende, mais a gente tem o poder de escolha, mas a gente tem o poder de ajustar as coisas a nosso favor. E dentro do Reiki, dentro das terapias holísticas, isso também é real, né? Quanto mais a gente sabe, mais conhecimento a gente tem, inclusive, mais a gente consegue servir como canal da espiritualidade. E isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos de Reiki nível 1 e nível 2, né? Que você não precisa ter um conhecimento extenso para começar. Na verdade, Reiki é uma coisa muito simples, mas quanto mais curiosidade você tem e mais você pesquisa, mais você consegue servir como canal. Assim como quanto mais você confia no seu conhecimento e na sua intuição também, melhor flui esse canal. Então, o meu papel aqui hoje com vocês é oferecer, né, pinceladas de conhecimento para que vocês consigam entender como as leituras energéticas acontecem dentro do Reiki e por que esse conhecimento é tão fundamental para a gente entender as leituras e confiar. Porque eu sinto que quanto mais a gente entende o processo, né, ali estrutural, mais a gente confia nele, menos a gente fica preso naquelas teorias do nosso cabeção, que a gente fica se duvidando, que a gente deixa de acreditar na gente, que a gente acha que eu tô imaginando, eu tô inventando, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue agir sobre aquilo e acreditar no que a gente está vendo e no que a gente está percebendo também. Uma coisa que eu já queria que vocês tivessem em mente antes de eu começar a falar sobre as leituras, é que não é necessário nenhum tipo de dom especial. Você não precisa ter nascido com um chipzinho ali, uma pineal HD atualizada. Eu falo muito sobre a glândula pineal no nível 3, né? Você não precisa ter nascido com o equipamento mais tecnológico aí. O que você tem é o suficiente. Quem você é o suficiente. E eu acho isso muito importante da gente bater nessa tecla para que a gente não fique preso num lugar de que isso é para outras pessoas e não para mim. Isso é para quem tem dom, isso é para quem tem aquilo, isso é para quem tem aquilo outro. Porque eu, quando comecei a fazer os reikis e os meus atendimentos, eu me sentia a própria lâmpada queimada, porque eu não tinha nenhum tipo de sensibilidade, não via nada, não sentia nada, e isso é totalmente desenvolvível. Inclusive, quando eu li, né, no livro Mãos de Luz, desse aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, da Barbara Brennan, no começo da história dela, ela fala muito que a mediunidade e a sensibilidade são desenvolvíveis. E aí eu me lembro de ter pensado muito assim, é claro, né, que você acha que é desenvolvível. Você, que já nasceu com esse dom, porque a Barbara Brennan lia campos energéticos, né, tinha percepções energéticas desde que ela era criancinha. Então, pra mim era tipo, ou você nasce assim, ou você vai ter que ralar muito. No meu caso foi essa opção do ralar muito, mas sim a gente desenvolve. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente troca, mais a gente confia no que a gente tem, confia na leitura do nosso coração, mais fácil e mais rapidamente a gente se desenvolve. E eu gostaria de começar essa aula então falando o que são campos energéticos. Me contem aqui nos comentários se vocês já fizeram algum curso comigo, porque eu falo sobre campos energéticos já no meu curso inicial, que é o Guia de Autoconhecimento Energético, que é basicamente um curso de leitura de limpeza energética. E me contem aqui se vocês já fizeram também o curso de leitura de campo energético, que é também um curso aberto para todos, é um curso que eu amo. E eu vou trazer um pouquinho dessas informações aqui para vocês agora, mas se vocês já conhecem, já fizeram esses cursos, me deixem aqui nos comentários para eu saber quem dos meus alunos que já estão aí, tá? E eu gostaria de começar esclarecendo aqui para vocês que aura, campo energético, campo eletromagnético é a mesma coisa. Eu gosto de me referir como campo energético quando eu tô falando sobre leituras globais. E gosto de me referir como aura quando eu vou falar sobre as camadas. Mas é normal que eu misture os dois. Então saiba e lembre que aura e campo energético é a mesma coisa, ok? Mas eu me refiro na maioria das vezes como campo energético, tá?
Bom, e a outra coisa que eu queria que vocês já começassem aí a ter em mente é que absolutamente tudo tem um campo energético. Queria que vocês criassem aí na mente de vocês a imagem de uma boneca russa. Não sei se vocês já viram, aquela bonequinha que a gente vai tirando e sempre tem uma dentro. Tum, tum, tum. Toda vez que a gente tira, tem uma menorzinha dentro. Queria que vocês imaginassem o universo como essa última camada da bonequinha russa, ou seja, a maior. E aí a gente vai tirando, a gente vai tendo a Via Láctea, o Sistema Solar, o planeta Terra, os países em si, cada área específica, o meu país, a minha cidade, o meu bairro, a minha casa, a minha família, o meu campo. E aí dentro disso, o campo de cada uma das coisas que existe ao meu redor. Então, o meu computador tem um campo energético, a minha câmera tem um campo energético, os livros têm campos energéticos específicos, eu tenho um campo energético específico, todas as coisas, as pessoas da minha família, os materiais, gente, tudo tem um campo energético. Cada célula do meu corpo tem um campo energético, os meus órgãos têm campos energéticos. Então, estão entendendo que esse processo da bonequinha russa, de você tirar uma de dentro da outra, é um processo infinito? Por que eu gostaria que vocês tivessem isso em mente? A gente tem campos energéticos individuais e campos energéticos coletivos que se unem e formam um outro campo energético. Então, digamos assim, cada célula de um órgão meu tem um campo energético que trabalha ali, né, essa célula dentro da sua consciência. Tem um campo energético. Nesse aglomerado de células, eu tenho o campo energético de um órgão específico. E esse órgão emite uma vibração. Então, lá na frente, quando vocês forem estudar sobre as doenças, sobre como, né, o reiki age no nosso corpo, como o reiki ajuda nessa parte de harmonização do campo energético do órgão, para renovar a saúde, para desfazer qualquer tipo de desequilíbrio energético, de nó energético que pode estar ali naquele órgão, eu quero que vocês tenham isso em mente. Tá? Então, que os órgãos têm campo energéticos e têm vibrações específicas. E essas vibrações conversam com os outros órgãos, ou seja, o campo energético do meu pulmão, com o campo energético do meu fígado, com o campo energético da minha bexiga, com o campo energético da minha pele, que se misturam, gente. Olha como o campo energético humano é perfeito. Que se misturam dentro desse campo com toda a história da minha existência como alma e toda a história da minha existência como ser humano aqui e agora, que se mistura com toda a história da minha infância, adolescência, parte adulta, minhas experiências, que se mistura com o campo das minhas questões mentais, emocionais, com como eu me alimento, com como eu durmo, com o ambiente que eu vivo, que troca informações com tudo o tempo todo. E aí vocês vão me dizer, meu Deus, Kelly, como é que eu vou dar conta de processar todas essas informações? Calma, você não precisa processar todas essas informações de uma vez. Mas esse conhecimento é fundamental porque à medida que a gente for falando sobre como, né, as terapias holísticas agem no nosso campo, como o Reiki age no nosso campo, eu quero que vocês entendam que tudo conversa entre si. Quando eu faço um Reiki para um espaço, a energia desse espaço conversa com a energia das pessoas que estão ali dentro. Quando eu faço um reiki para uma pessoa que está dentro de um espaço, aquela pessoa que está dentro do espaço vai trocar energia com o ambiente e também modifica a energia do ambiente. Vocês estão conseguindo entender como tudo está interconectado? As pessoas do meu trabalho, as pessoas que eu convivo, né? Tem um estudo que eu amo, que eu trago no Reiki nível 1 já, que é um estudo sobre meditação no combate à violência, de como pessoas que meditam coletivamente, por exemplo, num prédio, numa casa, conseguem alterar a vibração de todas as outras pessoas que estão ao redor daquele campo. Então, quando eu falo para vocês que os campos interagem, a gente vai criando uma vibração harmoniosa à medida que eu vou entrando em contato com os campos ao meu redor. Então, vocês conseguem, então, começando a entender como os campos energéticos funcionam,
Ah, Kelly, mas até agora você não disse o que é campo energético. Tá, vamos lá. O campo energético é um padrão energético, né? É como se fosse um... Eu ia usar QR Code, mas QR Code é muito tecnológico. Eu vou usar como se fosse um código de barras de uma coisa específica, tá? Então, o campo energético é como se fosse uma bolha vibracional que carrega uma vibração com um código específico, ok? Então, cada célula tem seu campo que se une a outras células e forma um outro campo, e esse campo tem um código. Mas esse código, ele pode ir se modificando à medida que a gente vai misturando ele ou entrando em contato com outros códigos. É como se a gente fosse somando códigos, ideias, informações àquele código que já está ali. Então, dentro do meu campo energético, vamos dizer assim, eu tenho uma bolha luminosa, ok? E essa bolha, é muito importante que a gente entenda que essa bolha não é rígida como um cristal, tá? Como uma bolha de cristal que faria tac, 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 tac. Ela é como se fosse uma bolha na última camada da aura. É como se fosse, sabe quando você liga, põe água para ferver e sai aquele vaporzinho assim, bem sutil? A última camada da aura é como se fosse esse vaporzinho sutil. E a gente diz que é uma bolha mais para que a gente consiga imaginar como ela é, porque não necessariamente ela vai ser em formato de bolha. Pode ser um pouco mais ovalada, pode ser é, amórfica também, ter outros tipos de formas estranhas, tá? Então, mas a ideia é essa. Agora imagina que dentro dessa bolinha bem sutil ali, eu tenho camadas vibracionais que estão conectadas com coisas específicas dentro do meu corpo. Então a gente diz, por exemplo, na teoria, que a nossa aura tem ali as primeiras 7 camadas. E essas primeiras 7 camadas estão conectadas com as nossas camadas energéticas conectadas aos nossos chakras. Então, a primeira camada da nossa aura está conectada ao nosso primeiro chakra, o chakra básico. Segunda camada da nossa aura, ao nosso segundo chakra, chakra sexual. E assim, consecutivamente, tá? Mas eu não quero que vocês se prendam nesse tipo de informação. O que eu quero que vocês entendam é que todas as informações que estão dentro dessas camadas conversam entre si. Os meus órgãos físicos conversam com os meus órgãos energéticos, que a gente pode dizer que são os chakras. As minhas veias físicas do meu corpo físico, né, conversam com os meus canais energéticos, com os meus nadis, que são canais de energia que estão ali no nosso corpo. O meu corpo físico, né, as sensações do meu corpo físico conversam com o meu campo energético, com tudo que está ao meu redor. E eu queria que vocês imaginassem a sensação de como é quando a gente entra num lugar que a gente sente que a energia está densa, que a gente está pesado. Não há nada ali visível, muitas vezes, que possa justificar como você sente aquilo no seu corpo, né? Mas ainda assim, você sente aquilo. Vocês entendem o que eu quero dizer agora com o nosso corpo físico, né? Mental, emocional, espiritual, conversa com tudo que está ao nosso redor? Muitas vezes, quem já sentiu aí, por exemplo, já sentiu o coração angustiado em algum momento, de repente você recebe uma ligação, uma mensagem que justifica aquela angústia. Então, o seu corpo energético, ele sente as coisas muito antes do seu corpo racional, da sua mente racional, do seu corpo físico conseguir entender, né, a partir da mente, que a gente quer trabalhar tudo a partir da mente, o que está acontecendo. Então, entender esse diálogo é algo muito importante. E aí é entender que tudo está conectado. E é por isso que a gente fala tanto sobre sincronicidades no universo, a gente fala tanto sobre o poder da oração, o poder da meditação, o poder de uma alimentação saudável, de exercício físico. Tudo isso está integrado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, assim como o conhecimento sobre o mundo energético barra espiritual.
Nada está desconectado. No Reiki Nova Era, a gente não fecha os olhos para nada do que existe na materialidade, assim como a gente reconhece as coisas, né, que trabalham ali nessa área energética e espiritual. Gente, está tudo integrado, não existe a necessidade da separação das informações. Não existe a necessidade da gente separar o mundo material do mundo energético. Esses mundos conversam, a gente está vivendo aqui uma experiência material, né, com um corpo físico e também com um corpo energético que conversa com o resto das coisas, que conversa com a astrologia, que conversa com a astronomia, que conversa com outros diversos assuntos que compõem a nossa existência aqui na Terra. Então, retomando aqui, queria que vocês pensassem que os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas escolhas compõem vibrações do nosso campo. E esse conjunto de escolhas, de ideias, de pensamentos, de alimentação, de hábitos, o lugar que você trabalha, tudo que está ao seu redor, assim, se você tem o hábito de orar ou não, se você tem pensamentos positivos, se você alimenta coisas dentro de você, todas essas informações, desde a sua existência, existências passadas, a história da sua alma, tudo isso está contido dentro do seu campo energético. E eu queria que vocês imaginassem aqui, que é a forma que eu mais gosto de explicar. Sabe quando a gente vê aquela sequência de códigos, que é 1 e 0, 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 códigos binários, né? E esses códigos são tipo formatação de computador, e dentro desses códigos a pessoa consegue entender tudo que tem dentro de um computador? O nosso campo energético é basicamente isso, uma sequência de códigos vibracionais que compõem um campo energético que está inserido dentro de um outro grande campo energético, que é o campo energético que seja da nossa família, depois da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, depois do nosso sistema solar, como eu expliquei para vocês. Então, quando a gente pensa em campo energético, a gente está falando ali, qual o campo energético? O campo energético de uma pessoa é composto por tudo isso. O campo energético de uma família é composto por tudo aquilo. O campo energético de um bairro, de um prédio, de uma escola é composto de tudo aquilo. Deu para entender? Me contem aqui nos comentários se vocês estão conseguindo acompanhar, se eu tô indo muito rápido, se eu tô indo devagar. E vão deixando aqui dúvidas que eu posso responder nas próximas aulas para vocês. E aí, uma pergunta que sempre aparece é: Kelly, como é que eu faço para fechar o meu campo energético? Né? Existem até alguns exercícios que a gente faz como se fosse visualizando um zíper, né, que fecha o nosso campo energético. E eu acho esse exercício bom para a gente começar a treinar, a entender como a nossa mente comanda, sim, o nosso campo energético. Mas o que eu queria que vocês mais pensassem é que o nosso campo energético, mais uma vez, não é algo rígido. Não tem uma porta para que eu consiga fechá-lo. O nosso campo energético é comandado pela nossa mente, eu vou explicar o porquê agora. Porque é a partir da nossa mente que a gente está em estado de vigília, né? Para ver o que está adentrando, o que está conectando, quem está chegando. Então, é muito mais a partir do nosso estado mental, né? Da nossa atenção, que a gente consegue ver, opa, tô com um pensamento repetitivo sobre isso. O que será que me conectou com isso? Opa, tô me sentindo estranha, mas eu não tava me sentindo assim. Qual porta que eu abri para me conectar? E quando eu falo qual porta, mais uma vez, vamos voltar lá nos códigos binários, 01, 01, 01, 01, 01. Imagine que esses códigos binários, né, de pensamento, sentimento, sensações que compõem o nosso campo, tem ali uma marca energética que a gente vai entender como se fosse uma frequência de rádio, tá? Então tem ali uma marca energética, que é uma frequência de rádio específica. Cada pensamento, cada sentimento, cada experiência que eu vivi tem ali seu código de barras, né? Vamos pensar no código de barras. E aí, uma vez que eu passei por alguma situação durante o meu dia que me conecta a essa situação, a esse código de barras, a essa frequência de rádio ali específica, eu vou entrar em sintonia.
E aí, uma vez que eu entrei em sintonia, o meu campo ele vai descarregando informações sobre essa sintonia que eu entrei. E a gente pode entrar nessa sintonia de forma consciente e de forma inconsciente. Então, o nosso projeto de elevação como ser é estar o tempo todo atento às nossas portas para que a gente não seja invadido, que pegar um vírus que nem o nosso celular pega um vírus no WhatsApp. A gente esteja atento onde é que a gente clica, no que a gente visita, o que a nossa mente vai ver, né? Os lugares, as coisas. E aí parece uma coisa meio neurótica, meio louca, né, Kelly? Como é que eu vou estar atento a tudo isso? Mas à medida que a gente vai percebendo e se desenvolvendo nesse olhar mais atento, a gente vai vendo que não é tão complexo assim. Não é tão complexo assim a gente perceber. Às vezes é complexo a gente conseguir voltar e se desconectar dessas coisas, né? Desfazer essas conexões. Mas quanto mais atento a gente tá, mais a gente consegue perceber. Me contem aqui nos comentários se vocês conseguem perceber quando vocês entram em conexão com algo que desestabiliza, com alguma sensação que vocês não gostam, com alguma memória que às vezes fica ali em estado repetitivo. Quero saber tudo. Vou beber uma aguinha. E por que esse conhecimento que eu tô trazendo aqui para vocês é tão importante quando a gente vai falar sobre leituras energéticas no Reiki? Primeiro, porque dentro do Reiki a gente pode se auto-aplicar e fazer leituras do nosso próprio campo. Ai, Kelly, eu preciso do Reiki para fazer leituras no meu campo? Não, nem para fazer leituras no campo de ninguém, tá? Isso é uma coisa que é importante que você saiba e eu gosto de deixar isso bem claro. A questão é que o Reiki é uma ferramenta de como você pode agir nesse campo. Porque reconhecer o que está, né, desequilibrado é um passo. Agir sobre esse desequilíbrio é outro. E o Reiki é uma das ferramentas para a gente agir sobre esse desequilíbrio. E quando eu falo sobre leitura e acesso de campo energético, a pergunta que sempre me vem é: Kelly, mas eu posso então aprender a fazer leituras energéticas e acessar o campo de qualquer pessoa? A pergunta que eu preciso te fazer para responder isso é porque as pessoas deixam as portas das casas delas abertas, as janelas, que você pode entrar sem ser convidado? Imagina que você tá num restaurante com alguém, uma pessoa conhecida ou desconhecida, e ela deixa o telefone em cima da mesa sem senha. É ok para você entrar e ver o que tá dentro desse telefone? Acho que não, né? Então eu queria muito que vocês entendessem que acessar um campo energético sem permissão é exatamente a mesma coisa. É você espionar a vida de alguém. E mais do que isso, quando a gente acessa um campo energético sem permissão de uma outra pessoa, a gente fica ali conectado àquela leizinha da causa e efeito, né? Que a gente faz coisas e a gente recebe de volta, porque o universo é um sistema de códigos completamente justo, limpo, reto. Não tem como você burlar esse sistema, não tem como você se esconder. Então, quando a gente fala sobre leituras energéticas, é muito importante que a gente fale sobre leituras energéticas e ética nesse trabalho. Eu sempre falo muito nos meus cursos de Reiki, em todos os cursos que eu ofereço, sobre a ética por trás desse trabalho, tá? E o que a gente faz para acessar um campo, para ler um campo, Kelly, agora? Eu não vou me aprofundar nesse assunto hoje, mas só para vocês entenderem. Como que eu faço uma leitura energética? Como que eu abro o livro da existência daquela pessoa? É muito simples, gente. É a partir da intenção e direcionamento da sua mente, do seu pensamento. Direcionar a mente para uma situação, algo, alguém ou a um campo coletivo já te permite que você acesse aquelas informações. É simples assim. E a intenção que está por trás dessa leitura é algo também que tem muita força, que tem muito peso. Então, dentro do Reiki, você tem todo um processo, né, para ser sintonizado com o Reiki, para usar os símbolos do Reiki no atendimento, mas o processo da leitura dentro do Reiki acontece todo a partir da direção do pensamento. E aí a gente pode ler os campos a partir do nosso corpo, a partir da nossa mente, a partir de percepções sutis,
Tem gente que lê a partir de clareaudiência, que acontece também de uma forma sutil. É, eu sou uma pessoa muito sinestésica, então eu sinto as leituras muito a partir do meu corpo e a partir também de percepções visuais que vão ali me levando. Eu ensino muito dentro do Reiki a gente fazer investigações para entender o que está acontecendo naquele campo. E aí, eu queria que vocês pensassem o seguinte: quando a gente faz uma leitura energética dentro do Reiki, a gente não vai acessar a história da alma da pessoa inteira, tá? Ah, então, Kelly, eu não quero deixar ninguém ler meu campo porque a pessoa vai acessar meus segredos, ela vai acessar tudo, coisas que eu não quero. Gente, o campo raramente vai se abrir nesse lugar. Eu sempre falo que o que a gente lê dentro do campo, principalmente dentro de um atendimento, né, que tem uma intenção por trás, um pedido de ajuda, a gente vai ler as questões que estão na superfície daquele campo. Ou seja, o que está mais ali na casquinha mesmo, que é mais importante para a pessoa que está recebendo a leitura, que seja visto, que seja trabalhado, para que venha para a consciência. Então não se preocupem, nem quem vai ler, que não vai dar conta das informações que estão dentro do campo energético, nem quem vai receber a leitura, né, de ficar com medo de se expor, porque o campo vai mostrar apenas o que é necessário. Apenas o que é necessário. Esse trabalho é um trabalho lindo e um trabalho extremamente respeitoso. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários as principais dúvidas, as principais questões de vocês sobre esse tema, para que eu fale na aula de amanhã, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa pincelada de conhecimento. Tentei trazer coisas aqui não tão óbvias para vocês, mas um olhar mais atento sobre como eu vejo, como eu percebo o campo energético. Esse é um assunto que eu sou fascinada, que eu amo, porque eu acho que esse assunto ele faz a gente ver a vida com mais mágica, né? A partir do momento que a gente entende como essas leituras, essa sincronia de universo funciona, a gente vê a vida com muito mais mágica e a gente tem muito mais ferramentas, tanto para se trabalhar quanto para trabalhar as outras pessoas. Deixem aqui nos comentários também se vocês têm vontade de ser reikianos e reikianas nova era, porque sim, vem novidades por aí e adiante. Se você ficou com mais sede de conhecimento, aqui no meu canal tem vários vídeos falando sobre outros temas, sobre reiki, vou deixar alguns disponíveis aqui para vocês na legenda, sobre reiki, sobre leitura de campo, sobre autoaplicação, e vocês podem consumir e ver se vocês têm alguma dúvida para a aula de amanhã. Um beijo no coração de vocês e até lá!